Uma descoberta importante feita por pesquisadores da UFAL pode dar mais qualidade de vida aos portadores da leishmaniose. Uma pomada feita à base de própolis vermelha que ajuda a minimizar os efeitos colaterais que ocorrem durante o tratamento com remédios. Quem diria que um simples movimento como esse fosse decisivo para combater um mal que aflige muita gente no Brasil, a leishmaniose tegumentar. Uma doença crônica que atinge a pele e as mucosas da boca, laringe, nariz e faringe. É apenas uma pomada, mas que combate os efeitos colaterais associados ao tratamento da doença. O medicamento já apresenta resultados positivos na proteção dos rins, do fígado e do baço, que são órgãos normalmente afetados durante a quimioterapia utilizada no tratamento da leishmaniose. O novo medicamento pode representar uma melhora na qualidade de vida dos pacientes, porque os efeitos colaterais são o principal motivo de abandono do tratamento. A pomada foi desenvolvida por essa pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, a partir da própolis vermelha alagoana. Nosso primeiro objetivo para o desenvolvimento, para a ideia desse projeto, foi justamente em cima do potencial cicatrizante que a própolis vermelha de Alagoas tem, né? E como a nossa ideia era cicatrizar lesões dos pacientes que sofrem, né, de leishmaniose tegumentar, então, com certeza, esse já seria um produto que a gente esperava bons resultados. A doença é transmitida pelo mosquito palha depois de picar um animal infectado. A expectativa é que a pomada seja produzida em larga escala e usada gratuitamente pela população. O nosso sonho, com certeza, é que isso deixe de ser apenas um número, enquanto patente, e que realmente vá atingir o público-alvo da leishmaniose tegumentar. Chegue ao paciente, quem sabe, distribuído pelo SUS, assim como é feito com o fármaco principal. Então, a gente quer colocar essa coterapia na praça, com certeza. A insuficiência renal aguda acontece quando os rins perdem a capacidade de filtrar os resíduos do sangue. Essa é uma doença perigosa que pode levar à morte caso não seja tratada. A boa notícia é que, dependendo do estado de saúde do paciente, ela pode ser reversível. E nos dá mais detalhes é a doutora Mariana Coutinho, que é nefrologista. Aliás, é uma esperança fantástica, né, para quem tem insuficiência renal. Isso. Como você comentou agora da insuficiência renal aguda, a gente tem dois tipos. Temos a aguda e a crônica. Como você falou muito bem, a insuficiência renal aguda, a gente tem uma expectativa de reversibilidade. No entanto, a mais frequente é a doença renal crônica, que é uma doença que não costuma dar sintomas nas fases iniciais, ela é progressiva e ela é irreversível. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Na aguda, como é que a gente chega ao diagnóstico, como é que se chega a isso e como é que se alcança a reversibilidade? Certo. A insuficiência renal aguda, o mais comum são pacientes internados, principalmente em pacientes em UTI, que se encontram com disfunções de vários órgãos, dentre eles o rim. Então, dessa maneira, a gente vê pela gravidade clínica e os exames laboratoriais que nos mostram isso. É um tratamento precoce e o controle da doença que levou o paciente a ficar grave é que vai ser responsável pela reversibilidade ou não. Certo? No geral, como é que o paciente chega a essa fase aguda? Certo. Feito eu comentei, a insuficiência renal aguda é principalmente por complicações de uma doença que esteja grave, uma insuficiência cardíaca muito descompensada, um quadro infeccioso, certo? E nesse momento o nefrologista vai ser convocado no hospital por exames alterados de sangue e também por redução, muitas vezes, do débito urinário, né? Geralmente o paciente reclama, diz, olha, eu não consigo urinar, e a gente não sabe por quê, né? O paciente está geralmente acamado e às vezes até numa UTI, né? Ele não percebe dessa situação, né? Essa é uma percepção que vai vir principalmente do médico. Agora, acho que a grande preocupação e a nossa função aqui está orientando principalmente o quadro crônico, né? Que esse é o nosso principal foco, porque realmente é um paciente que não costuma ter sintomas nenhum nas fases iniciais, só vão ter na fase mais tardia. Quais seriam esses sintomas, né? O paciente vai ter uma fraqueza muito intensa, né? O paciente vai começar, pode ter quadro de prurido, descontrole pressórico, muita náusea, vômito, que são sinais realmente da falência do rim.
No entanto, nas fases precoces, o paciente não costuma perceber nada. Então, ele leva uma vida normal, achando que a saúde está toda adequada e não está. Por isso que é tão importante o exame, incluir nos exames anuais a pesquisa desse problema da insuficiência renal. Taxas descompensadas podem levar a esse problema? Isso. A principal causa, mundialmente falando, de insuficiência renal crônica é a pressão alta e o diabetes. Então, quem tem essas duas patologias precisa fazer o controle rigoroso, né, para evitar uma lesão renal. E se a lesão renal acontecer, que esse diagnóstico seja o mais precoce possível. Isso é simples, basta com um exame de sangue, na pesquisa do exame chamado creatinina, e um exame de urina para a gente detectar se o paciente está perdendo principalmente proteína na urina. São dois exames muito simples que podem ser feitos de rotina. Outra situação que chama atenção e que pode levar ao diagnóstico, e às vezes a ignorância da pessoa que não conhece o problema, acha que está com problema crônico, está com problema agudo nos rins, são os cálculos renais, né? Eles aparecem e muitas vezes obstruem mesmo, né? Isso, é verdade. O cálculo renal é uma doença frequente, né? E que, diferente da insuficiência renal crônica, ela gera muitos sintomas. Geralmente, quando o paciente vai expelir, é uma dor realmente muito forte e por isso ele termina procurando o nefrologista. Cálculos que acontecem esporadicamente não trazem um risco tão grande, mas claro que depende do tamanho, se obstruir, muitas vezes vai precisar de um procedimento, essa obstrução leva a uma lesão renal, então também precisa fazer esse segmento. Para a questão de cálculo, tem um componente genético importante e maus hábitos alimentares. Realmente uma dieta hoje que a gente adota rica em sódio, né, rica em sal, predispõe e uma ingesta baixa de água, né? Dá para a gente, inclusive, trazer a informação para o nosso telespectador, né, em que condição favorece ou prejudica a doença, né, renal aguda, né, quando você ingere, por exemplo, comidas armazenadas e embutidas, enlatadas, e ainda por cima toma aquele refrigerante, né, geladinho, que coisa linda, coisa gostosa. Que tipo de agressão sofre o corpo quando você se alimenta basicamente dessas duas situações? Você tem uma dieta basicamente rica em sódio, né, e rica em gorduras, vai facilitar o desenvolvimento das doenças que mais levam a problema renal, problemas cardíacos, né, problemas cardiovasculares, que é pressão alta e diabetes. Então, o controle começa realmente com a adoção de métodos de vida saudáveis, né? Então, você praticar atividade física, ter uma dieta equilibrada, cessar tabagismo, esse é o princípio para você ter saúde. E o rim responde muito bem a essas medidas. O refrigerante, ele prejudica? O refrigerante ele é rico em sódio, né? Então ele vai piorar essa parte do descontrole pressórico ou se você não tem, predispor mesmo a uma hipertensão futura. Você troca calor, você tem que expelir os resíduos, você tem que urinar, mas também tem a possibilidade do suor também ajudar nesse processo. O exercício físico entra como um processo que ajuda no metabolismo, mas ele é importante especificamente para esse tipo de sintoma, esse tipo de doença? Sim, a prática de atividade física, ela vai favorecer com que você não desenvolva doenças, principalmente pressão alta e diabetes e obesidade, que são 3 fatores de risco principais para o paciente desenvolver uma insuficiência renal crônica. Doutora, qual a importância dessa doença quando você observa assim, o dia a dia do hospital? A gente falar de insuficiência renal crônica, a gente está falando de uma doença muito prevalente. A cada 10 pacientes adultos hoje tem problema renal. No entanto, a maior parte desconhece, né? E hoje no Brasil a gente tem 100 mil pessoas fazendo hemodiálise, que seria o estágio final da doença renal crônica, né? Nas fases iniciais a gente consegue controlar para evitar que essa progressão seja rápida, certo? Mas é um processo irreversível, feito como comentei antes. Nas fases terminais, quando o rim realmente não está mais funcionando, que é o momento que o paciente começa a ter todos os sintomas da insuficiência renal crônica, a gente tem 3 opções. Uma é fazer hemodiálise, outra é fazer diálise peritoneal ou outra é um transplante renal. Mas a fila é grande, né? Isso. No Brasil tem 100 mil pessoas fazendo hemodiálise, né?
E a fila do transplante hoje, a média de espera é de 4 a 5 anos para conseguir um rim se o doador for falecido. Agora tem a possibilidade também de um doador aparentado, né? Um doador vivo. E se a gente comparar com as subnotificações de outras doenças, é possível que tenhamos um contingente, uma demanda reprimida para a nefrologia? Sim, com certeza. E até porque é uma doença assintomática, né? Então, realmente o paciente tem que ir em busca de saber como estão seus exames, de ter esse cuidado com a saúde para descobrir o problema. Senão a gente só descobre nas fases finais, né? E na fase final a gente não tem como postergar o problema, né? Ajudar com que o paciente tenha essa progressão de uma forma mais lenta. Então a gente poderia postergar essa questão de precisar de uma diálise, de precisar de um transplante. Mas com o diagnóstico muito tardio, né, fica complicado. A gente já tem que partir para um método que substitua a função do rim. Há quem diga que quem faz o tratamento, né, de hemodiálise pode até trabalhar, mas é discutível isso, né, depende da atividade. Como é o dia a dia de uma pessoa que precisa da máquina para filtrar o seu sangue? Certo. Se o paciente opta pela hemodiálise, ele precisa fazer esse procedimento pelo menos 3 vezes por semana, 4 horas cada sessão. Então ele comparece a uma clínica de diálise tendo essa rotina toda semana, né? E aí, nos outros dias, ele não precisa comparecer ao hospital e tenta se levar a uma vida próxima do normal. Agora, claro, é um paciente que tem, às vezes, bastante sintomas, porque a falência do rim termina afetando outras coisas. Então, um paciente que costuma ter anemia, a gente termina compensando na diálise. Esse paciente vai ter um pouco mais de restrição alimentar e, principalmente, quando o rim vai perdendo a função, o paciente vai deixando de urinar. Então, o controle nosso líquido, ele é basicamente por suor e urina. E uma vez que o paciente não urina mais, ele tende a reter muito líquido. Então, é um paciente que tem uma restrição grande de ingerir, né? E morando em Maceió com esse calor, a gente sabe que não é fácil, né? É melhor morar num lugar frio? Talvez minimizaria a sede, né? Mas, como todo mundo, também já trabalhei em diálise em locais frios, no período do inverno, e o problema também existe. Eles têm sede, tudo, e é uma restrição grande realmente, porque se o paciente não urina nada, né? Qual é a expectativa de vida de uma pessoa que entra para fazer a hemodiálise? Olha, isso vai muito do caso, ou seja, qual foi a doença que levou você a fazer insuficiência renal, né? Quais outras comorbidades você tem nesse momento? Mas a mortalidade em diálise ela é alta, porque a doença renal crônica geralmente não vem sozinha. Ela já é consequência, feito eu disse, as principais 2 doenças, hipertensão e diabetes. Essas doenças, quando lesam o rim, já fizeram lesões em outros órgãos. E eles têm muita doença cardiovascular. E o paciente renal, além de tudo, a doença renal predispõe à doença cardiovascular. Então, são pacientes que têm muita arritmia, infarto, né, doença arterial obstrutiva periférica. É um paciente, o contexto dele é um paciente grave. Conversamos com a nefrologista Mariana Coutinho. Muito obrigado pela entrevista. O prazer foi meu. Pauta Especial fica por aqui. A gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Às 7 da noite, tem reprise. Ótimo fim de semana. Até lá.